Boa noite. Deixa eu chamar o povo aqui. Olá, boa noite. Oi, Sueli, tudo bem? Bem-vinda. Hoje o assunto vai ser vida financeira e visão sistêmica de Bert Helling. Aonde você está, Sueli? Onde você vive? Eu estou no Rio de Janeiro, tá? Então, vou esperar um pouquinho, o pessoal chegando, pra gente... Ai! Esse negócio assim, eu quero botar a hora, ver aqui a hora. Não quero fazer a live muito longa, amores, pra também, assim, ser pontual no assunto, né? Vou fazer um pequeno resumo para vocês. Quem foi Bert Helling, sobre constelação sistêmica, tá? Oi, Alba, querida, boa noite, bem-vinda, tudo bem? Aliás, você tá me ouvindo bem, gente? Porque é importante, né? Saber se tá ouvindo bem. Assim, fala aí pra mim. Então, eu vou falando um pouco sobre quem foi Bert Helling, resumidamente. Ele era um padre, como a gente sabe, os padres são pessoas muito estudiosas. Quando eu fiz formação em programação neurolinguística, eu sou Master Practitioner, e depois eu quis fazer uma formação de hipnose ericksoniana, de Milton Erickson. E foi engraçado que eu fiquei muito amiga de um senhor. Oi, Suzy, querida, tudo bem? E esse senhor era um padre, gente. Ai, que delícia! Olha só que lindo. Boa noite. Pensa numa pessoa feliz, sou eu. Ah, depois eu vou querer saber por quê, né? Boa noite quem tá chegando. Olá, Eugênia. Então, amores, o padre foi tão engraçado. Só que o padre ia com uma roupa normal e eu não sabia. Boa noite, Edson. Que o padre é do padre, né? Assim. E era um senhor velhinho, completamente simpático. Aí quando acabou a nossa... Olá, Rosana. O nosso curso de formação de hipnose, ele falou assim, vem me visitar no meu mosteiro. Eu, como assim no seu mosteiro? Ele falou, eu moro no mosteiro de São Bento. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, tem um mosteiro de São Bento. Ele falou, sou um padre franciscano, sabe? E eu achei tão interessante isso, porque às vezes a gente tem a ideia de que os padres não estudam, os padres ficam fechados, só relacionados. E ele falou, não, padre faz faculdade de psicologia, padre faz... Aí ele ficou me falando as coisas. E eu falei, padre, você vai usar a hipnose? E foi tão bacana isso. Ele falou, vou, Marta, as pessoas não vão se confessar? E você pode usar palavras de ajuda para essas pessoas, colocando ela no estado hipnótico e ajudando ela a sair de um sofrimento, ajudando ela a sair de uma situação difícil dela. E eu achei, gente, o máximo. E havia nesse curso de hipnose também anestesistas, que isso é muito importante quando você está em anestesia geral, gente. O que se fala durante a operação, somente o subconsciente está aberto, sabe? Mas então, por que eu falei do padre? Falei do padre porque Bert Helling era um padre e ele foi catequizar o povo africano, o povo Zulu. E ele acabou... Olá, Marilena, tudo bem? E ele acabou percebendo que a maneira que eles viviam era uma maneira muito saudável para o espírito, muito saudável emocionalmente. E ele deixou de ser padre, veio se casar. A esposa dele ficou casado com a esposa Sophie até o final da vida dele, assim, né? Uma senhora que hoje dirige, né? Tudo bem, minha querida, bem-vinda, tá? E é bacana a gente entender. Tô falando de vida financeira e na visão sistêmica. Que ele percebeu algumas coisas
E aí, com as outras formações que ele tinha, ele foi adequando a constelação. Ele teve uma época que ele foi muito perseguido, na época que ele falou uma coisa sobre Hitler, que Hitler teve uma função. Hitler levantou, mostrou uma doença que existia na Alemanha, então Hitler, aquele que levanta a doença, deve ser olhado com carinho, porque ele mostra o que existe de doente, né? Então, assim, o que acontece é que na época ele foi muito perseguido, mas depois a verdade, ele falou assim, deixa me perseguirem que a verdade, olha só que interessante pra gente. Ele falou, a verdade sempre aparece. Então, Bert acreditava muito no poder da verdade. Mas que verdade é essa? O poder da verdade do divino. Se algo que você está fazendo tem uma ligação, uma conexão maior com uma energia divina, muitas vezes as pessoas de um grupo, as pessoas de um momento podem até interpretar você erroneamente e podem atacar você. Confie, a verdade sempre aparece. Então, você que... E assim, é interessante isso, gente, porque a gente passa desafios e a gente pode entender que a verdade sempre aparece. Se baseie nisso. Se eu estou na verdade, a verdade vai aparecer. Um pouco depois, um pouco logo em seguida, mas a verdade vai aparecer, né? E aí a constelação foi depois até para a área empresarial e hoje a gente vai falar da vida financeira, mas eu quero passar aqui em outro momento falando da saúde, falando dos relacionamentos, falando do trabalho, porque ele separa a vida financeira de trabalho, né? Então vamos lá, amores. Muitas vezes na nossa vida, eu vou até pegar meus bonequinhos. Pegar os dois. Nós temos nosso pai, nós temos a nossa mãe, né? E nossos pais têm pontos de vista. Tem pontos de vista sobre o quê? Sobre tudo. Tem pontos de vista sobre relacionamento, sobre saúde, sobre trabalho, sobre dinheiro. Minha mãe tem um ponto de vista do que é ser mulher, do que é ser um homem. Meu pai tem um ponto de vista do que é ser um homem, do que é ser uma mulher. Fora o que é ser uma mulher, o que é ser uma mãe, o que é ser uma esposa, o que é ser uma amiga. Então, nossa mãe carrega... Deixa eu botar aqui. Vários pontos de vistas na vida dela sobre a visão de mundo dela. A visão de mundo dela. E aí você fala assim, mas ela tirou essa visão de mundo de onde? Ela tirou essa visão de mundo do que minha avó passou para ela, né? Minha avó passou para ela. Conforme as gerações vão passando, pontos de vista. Por isso que eu botei até o rosinha. Digamos, minha mãe é azulzinha e minha avó é rosinha. Ela passou para minha mãe os pontos de vista dela. Quando a gente é criança, quando a gente é bebê, ó, bebê, posso botar um bebê azulzinho. A gente é bebê, né? A nossa mãe vai passando, olha, essa fulana de tal é uma menina, ai, coitada, não é? Tinha isso, ai, coitada, nasceu menina, vai sofrer, menina sofre muito, bom é ser homem. Então a gente vai passando várias situações e nós vamos programando, nós nascemos e vamos programando isso. Aí muitas vezes você pode até pensar assim, ah, mas eu não conheci meus pais, eu fui por orfanato, eu fui criada por, deixa eu ver essa lourinha, pessoas que não tinham, iam lá no orfanato, me visitavam, mas aí eu tive uma interpretação sobre a vida, no que eu não pude estar com a minha mãe e estar com meu pai, eu tive uma interpretação sobre a vida, né? E aí, o que acontece? Essa interpretação sobre a vida fez eu achar que eu tinha determinado valor, sabe? Fora a gente carregar coisas lá dos nossos avós, dos nossos bisavós, triavós, que a gente nem lembra, a gente carrega no nosso DNA. Eu tenho esse cabelinho aqui, assim, porque eu carrego África, carrego índios,
espanhóis, portugueses, mas o meu cabelo é mais pro africano, mais de ondinha. Ficou com ondinha, porque eu tenho avô espanhol, meu pai tem cabelo liso, é de índio, sabe? Então isso tudo. E aí o que acontece? Quando a gente vai falar de vida financeira, o dinheiro é um meio de troca, ok? Mas é um meio de troca que eu falo assim, olha, eu tenho essa garrafa de água e essa garrafa de água está custando R$8. R$8. Aí você pega o dinheiro, digamos que isso aqui é o dinheiro, você dá R$8 para a pessoa e a pessoa te dá uma garrafa de água, né? Agora, quem deu o valor dessa garrafa de água, né? O dono da garrafa de água. E ele deu o valor de acordo com o mercado ou ele deu o valor de acordo com o que ele acha que é valioso quando é dele? Nós podemos ver, vocês sabiam que tem uma garrafa de água, posso até botar lá no grupo do Imparáveis, eu tenho um grupo, vou convidar vocês, que custa 45 mil euros. É uma garrafa de água que é fabricada a água de uma fonte da Amazônia. O cara fez e vende para Europa. O cara fez um merchandising diferente e ele vende a água de uma outra maneira. Ele quis fazer a água ser muito... E a água é valiosa. A água é uma coisa muito necessária. Mas o quanto a gente está percebendo o nosso valor. O quanto a gente está percebendo o nosso valor. O quanto nós passamos determinadas situações quando pequenos. Deixa eu pegar aqui. A gente pequenininha, não mais bebê. A gente olhava a nossa mãe e a mãe falava assim, brigou com o marido, né? O pai chegava bêbado, chegava bêbado. E a mãe, você chegou bêbado de novo? Você não me respeita? Aí não sei o quê. Aí eles brigavam. Aí o pai saía de casa. Aí a mãe falava assim, seu pai não presta, homem não presta, não se case, casamento é uma infelicidade você. Sim, senhora, sim, senhora. Né? Por quê? Porque a criança acredita que tudo que os papais falam, o que sua mãe achava de dinheiro? O que seu pai achava de dinheiro? Dinheiro é difícil. Você está pensando que dinheiro acha em árvore? Você está pensando que dinheiro é assim? Dinheiro é muito difícil, menina. Dá muito trabalho. Aí, você sim, dinheiro dá muito trabalho. E a gente vai comprando esses pontos de vista inconscientes que vem lá de trás da avó, muitas vezes, da bisavó. E aí a gente encontra dificuldade com dinheiro e a gente não percebe que a gente está trazendo essa dificuldade lá da ancestralidade. A gente está sendo fiel, fidelidade. Essa fidelidade, amores, é de maneira inconsciente. Dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, né? Mas muitas vezes nós temos um ancestral que foi muito rico. Deixa eu ver um ancestral com cara de rico aqui. Deixa eu pensar aqui um ancestral com cara de rico. Cadê? Vou botar um juiz. Temos um juiz cheio de dinheiro. Aí quando ele chegava lá em casa, falava assim, ai, vou preparar a melhor comida, a melhor louça, preparava a melhor louça. Minha mãe usava a melhor louça para visita. A melhor louça nunca era usada para as pessoas de casa. Aí o seu pai fala assim, esse cara é metido. Quem tem dinheiro é tudo arrogante. Esse pessoal rico, eles são tudo, parece que tem o rei na barriga. Porque tem dinheiro, vem humilhar. Sua mãe, bota melhor. Aí a gente começa a pegar, pequenininha, pontos de vista. Pode ser que o cara era arrogante mesmo, mas ele não era arrogante por causa do dinheiro. Ele era arrogante porque ele é arrogante, como tem pobre arrogante, né? E aí a gente vai criando todas essas questões de pontos de vista. Fora que a gente muitas vezes fala assim, ah, mamãe me deixou. Aí um dia a mãe tá de saco cheio, eu não aguento mais você beber. Eu não quero mais ficar com você. E sai de casa, abandonou você. Estou contando uma historinha, mas pode ter abandonado você com seu pai, que você fica assim perdido. Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Não é confiável. Minha mãe não é confiável. E exclui a mãe do coração. Além da mãe sair de casa, você exclui a mãe do coração. Aí seu pai casa com uma outra piriguete, vou botar
casa com uma piriguete, que não quer muito dar atenção para você e fica com ciúme porque você é filha do outro, expulsa você de uma certa maneira e você passa mal perrengue. Aí você fica com raiva do seu pai, você expulsa seu pai do coração. E aí você fala, o que isso tem a ver com dinheiro? O dinheiro tem a ver com nossas bases, com o nosso valor. O quanto a gente é capaz de entregar valor para o mundo. Dinheiro é resultado de entregar valor para o mundo e é resultado da gente se sentir o nosso valor, o nosso valor. Então, uma coisa que a gente pode fazer é olhar a nossa história enquanto adulta hoje. Vou botar aqui uma adulta. Deixa eu ver uma adulta bem bonitinha. Você, enquanto uma mulher adulta, olhar para sua criança, porque todos nós temos uma criança que muitas vezes foi ferida, muitas vezes se sentiu abandonada, rejeitada, sem valor. Falar, eu vejo você para essa criança e eu te amo e eu te aceito. Dar paz para a nossa criança interior, dar colo para a nossa criança, pegar a nossa criança interior e dar colo. Todos nós adultos carregamos uma criança dentro da gente. Todos nós adultos carregamos uma criança dentro da gente. E às vezes a gente precisa dar colo para essa criança interior. Pegar a nossa criança interior e dar colo. O que às vezes a gente faz? A gente às vezes dá comida. Às vezes a gente está carente, a gente dá comida, em vez de dar aquele colo de paz na criança, né? E aí, enquanto adulto, você entender... Gente, eu estou falando de uma maneira simplista, porque um trabalho de constelação é muito mais profundo, mas você, enquanto adulto, entender que seu pai e a sua mãe fizeram o melhor que eles puderam dentro dos recursos que ele tinha. Que recursos? Emocionais, principalmente, não é recursos intelectuais. A gente cansa de ver pessoas que têm PhD, doutorado, mestrado, boas formações, pessoas que têm status acadêmico, pessoas que têm poder aquisitivo, mas que não têm. A Alba falou assim, quando eu era criança eu me sentia injustiçada e eu repeti a frase, ninguém gosta de mim. Vou te falar uma coisa, então o que acontece? Você entender que teu pai e tua mãe deram o que tinha para dar, que foi o principal, a vida. Você nasceu. Se você é uma menina, você nasceu. Se você é um menino, você nasceu. A vida foi o principal. Eles deram uma oportunidade de vida a você. Marta, mas eu tive 1000 situações difíceis. Ok. Teu pai e tua mãe foram os pais perfeitos para você desenvolver sua alma. Por isso que a gente vai falar vida financeira na visão de Bert Helling. Deus não erra. Bert Helling era um padre. Então, ele tem a visão sistêmica do que ele viu no povo Zulu, mas ele tem uma história de ser padre. E quando ele percebe que Deus não erra, aquilo era necessário para a nossa alma. Mas às vezes a ferida é profunda? Sim, às vezes a ferida é profunda. Às vezes é muito difícil. Tem destinos que são muito difíceis, gente. Não adianta a gente botar óculos cor-de-rosa e falar que não tem destinos que são muito difíceis. Tem destinos que causam sinapses profundas, que parece que não tem cura, mas tem cura. Só que a cura vai ser um descascar de cebola. Você tira uma casca, acha outro pedaço de casca. Você tira uma camada, acha outra camada. E você tem que ter paciência com o processo. E sempre que a criança ferida se manifestar, você tentar acalmá-la. Eu não acalmei, dei um ataque. Aceita. Aceita que naquele momento você não acalmou e deu um ataque. Aceita que aquele momento foi difícil. Mas na vida financeira, para a vida financeira andar, primeira coisa, gente, fazer as pazes com o seu destino. O que é fazer as pazes com o seu destino? É dar um sim. Existe uma frase de São Francisco de Assis que é: Senhor, que eu aceite, que eu mude aquilo que eu possa mudar.
que eu aceite aquilo que eu não posso mudar e que eu aprenda a reconhecer a diferença. São Francisco de Assis. Quando você dá um sim para o seu destino, não significa que você não queira curar suas dores, não significa que você não queira liberar suas crenças negativas, mas significa que você para de brigar com a sua história. Significa que você reconhece, ok, minha história é difícil, ok, minha história causou dor, ok, minha história me deixa vulnerável, ok, às vezes minha história me deixa arrogante, ok, às vezes minha história me faz ter um ego danado, mas fique em paz com a sua história, aceita a sua história. Aceita a sua história. Deixe com seus pais o que é deles. As escolhas dos nossos pais, deixamos com eles. Ah, meu pai me abandonou, deixa com ele. Meu pai me roubou, deixa com ele. Minha mãe foi omissa, deixa com ela. Deixa com ele, deixa com ele. Recebe do pai e da mãe só a vida. Recebe do pai e da mãe só a vida. Fique com o que é seu. O que é seu? Você tinha que passar por isso e isso causou algumas situações em você. Fique com o que é seu e trabalhe. Mas deixe com ele. Deixe com ele. Se curve para receber a vida. Primeira coisa. Muitas vezes ela falou assim, a Elba. Ninguém gosta de mim. Nas histórias de família, lá atrás, a gente tem mãe, avó, deixa eu botar mais outras coisas aqui também. Bisavó, temos um monte de... Eles são assim porque elas vão na água também. Raramente eu faço na água, mas às vezes eu faço. Então a gente tem mãe, vó, bisavó, e assim por diante. Trisavó, vamos botando trisavó aqui, vamos pegar uma tataravó, peraí, quero uma... Deixa eu pegar uma tataravó. Peguei uma africana, minha avó era africana. Então temos tataravó também. Estamos aqui com mãe, vó, bisavó, tataravó, todas elas aqui. Minha tataravó, digamos, que teve um romance, peraí, com um filho de um lugar que não podia. Minha avó era escrava, lá atrás, teve um romance, se apaixonou pelo filho do dono do feudo, do dono da fazenda. E eles se apaixonaram. E aí nasceu um bebê. Deixa eu ver um bebê. Nasceu um bebê. Só que esse bebê não podia ser assumido. Sabe por quê? Porque esse amor era proibido. Não podia uma pessoa casar com uma negra. Não podia olhar para uma escrava. Não podia se apaixonar. Então esse escravo foi expulsa e leva o bebê. Se não matar o bebê, tá? Porque isso acontecia. Eu estou falando, se não matar a escrava e o bebê. A escrava foi expulsa e leva o bebê. Aí essa escrava, sem lugar para ficar, morre ela de fome, morre esse bebê de fome. Morre ela de fome, morre esse bebê de fome. Aí tem a Alba aqui, que não sabe de nada. Não sabe que a tataravó teve um romance com um lourinho, mas ela é escrava, proibida, não sei o quê, teve um filho e morreu de fome. A Alba está aqui 5 gerações depois. A Alba está aqui 5 gerações depois. Mas essa energia dessa situação está buscando a cura. Está buscando a cura. Está buscando a cura. E ela não foi escrava? Desde quando o escravo tem dinheiro? Desde quando o escravo lida bem com dinheiro? E está buscando a cura. Aí a Alba vai crescendo achando que ninguém me ama. Ninguém me ama. Porque ela não foi expulsa. Ela não teve um lugar na família. A Alba vai crescendo, ninguém me ama. E aí a Alba cresce e vou ver uma moça para a Alba. Ó, a Alba cresceu, está com dificuldade de ganhar dinheiro, está com dificuldade de se sentir amada, está com dificuldade de ter um relacionamento. E muitas vezes, por quê? Porque a Alba está com uma fidelidade. Ela teve mãe, olha isso, gente, teve mãe, teve bisavó, tudo isso no meio. Teve triavó,
E ela está com uma fidelidade à tataravó, que ela nunca nem ouviu falar. É por isso que constelação sistêmica é muito interessante. Ela está com uma fidelidade a uma tataravó que foi excluída por ser negra, por ter tido um romance com um homem branco, um filho pretinho, e não podia, sabe? Aí ela foi excluída. E aí o que a gente faz? Muitas vezes também, não é porque a gente não reconheceu o pai e mãe, às vezes a gente tem uma boa relação com o pai e mãe, mas tem um emaranhamento que é mais lá de trás, na nossa vida financeira. E que a gente tem que, ao invés de olhar para o dinheiro, olhar para o emaranhamento. Então, lógico que isso é uma possibilidade. Aí fala assim, Marta, é possível curar? Yes. Duas coisas que é importante. A constelação coloca em ordem. Mas existe na alma, estou pegando a alma de exemplo, uma sinapse de não se sentir amada. Se você não acha que ninguém gosta de você, você vai ter dificuldade de fazer dinheiro. Se ninguém gosta de você, você vai ser a perseguida. Você vai ser demitida. Olha só, você envia a vibração, ninguém gosta de mim. Vai ter dificuldade de ganhar dinheiro. Você não vai ser uma pessoa valiosa, uma pessoa que vão ver o seu valor. Ninguém gosta de mim, tem isso, mas esse ninguém gosta de mim pode ser lá da vozinha que foi expulsa do clã e foi morta de fome, passou necessidade. Isso tudo tem toda a família, gente. Como é que a gente faz? Primeiro, a gente imagina que a nossa dificuldade, deixa eu pegar aqui. Tá aqui a nossa dificuldade, ó. Aquilo preto que é difícil, que fica rodando, que a gente vai, faz de tudo e fica ali, ó. Olha para isso. Enquanto adulto, olha para isso. Para e olha. Qualquer que seja a tua dificuldade financeira, para e olha para ela. Não foge dela. Olha para ela. Olha para ela. Eu estou dando uma dica, eu estou contando essa historinha, isso tudo é uma historinha que a mente de vocês está ouvindo, mas as energias estão ouvindo também. As energias dos elos espirituais ligados a vocês. E vocês podem botar isso em prática e perceber a diferença em alguns aspectos da vida, mas às vezes eu não posso ser superficial de falar que você não precisa, às vezes, olhar uma constelação sua. Você, às vezes, precisa de olhar a constelação sua, mas às vezes é possível dar essas pequenas dicas que você vai fazendo e vai colocando em ordem aspectos da sua vida. Fazer assim um spoiler agora, eu estou até lançando um curso exatamente disso. Vida de sucesso e constelação sistêmica, porque você vai dando dicas, então você vai olhar o seu problema e você vai falar, eu vejo você. Isso é sempre importante. Eu vejo você. Olha para o teu problema financeiro, seja dívida, seja uma dificuldade de conseguir emprego, seja qualquer que for, falar, eu vejo você. Porque atrás dele, muitas vezes tem uma história que ninguém viu, história de escravidão, assassinato, massacre, traições. Às vezes a nossa, aí vão falar assim, mas coitada da Alba, ela foi levantada para curar. Não existe coitada, ela foi levantada para curar. Nem sempre quando é levantado para curar, vai curar algo fácil, tá? É como se você estivesse no mundo espiritual e falasse assim, quem quer curar o financeiro da minha família? Eu. Quem quer curar os assassinatos da família? Eu. Quem quer curar os abusos sexuais da família? Eu. Aí ninguém conta que para isso você vai passar por um abuso sexual pequeno e que vai ferrar a tua autoestima. Aí quando você passa, você fala, ai meu Deus, que terrível, me sinto... Aí você, no processo de cura, você cura gerações às vezes. Você muda, você dá um corte na geração. Por isso que a constelação, quando bem feita, amores, às vezes acaba com cura algo, mas isso não significa que seja fácil para quem está no processo de cura. Então a primeira coisa é ver e falar, eu vejo você. Então nesse momento que você está com uma dificuldade
no seu financeiro, bota a mão no teu coração, se é dívida, se é dificuldade de levantar um dinheiro, ou se não, se você está abençoado no financeiro, olha para isso também e fala, eu vejo você. Olha para o teu medo, eu vejo você, eu vejo você. Porque o que a gente quer? A gente não quer ver, a gente quer botar lá embaixo do tapete. Esse é o problema. Antigamente tinha muitos segredos. Não conta que foi traído, não conta que se suicidou, não conta que houve abuso sexual, não conta que foi assassinado, não conta que matou, não conta que é gay, não conta que é louco, não conta que tinha tuberculose, bota lá na outra ilha. Esses segredos criaram muito emaranhamentos e desordem. Então está na hora da gente olhar para eles. Eu vejo você, eu vejo você. E eu abro um espaço no meu coração de luz e amor. Que luz é essa, gente? A luz de você conectado a Deus. Você vai abrir um espaço no seu coração do seu Deus interno. Porque você, pessoa física, humana, corpo, não tem capacidade de curar. Não tem capacidade. Quem cura o interno é o Deus que está em você. É você falar, eu abro um espaço no meu coração de luz. Primeiro luz. Essa luz é de você conectada a Deus. Não gosto de Deus. Você conectado a uma energia maior do Criador. Dê o nome que você quiser dar. E amor, porque o amor cura. Ordens do amor. O amor cura. O amor cura. Às vezes o amor é um processo de vida, mas ele vai curando. Então você abre esse espaço de luz e amor dentro do teu coração e fala, você pertence. Você pertence. E esse problema que tem essa senhorinha aqui atrás, ou o que for atrás, vai recebendo espaço. Você pertence. Ela vai acalmando o espírito dela, acalmando a alma dela. A alma não se perde. Os registros arcásticos estão aí para isso. E aí você fala, você pertence. Eu sinto muito. Sua história foi muito difícil. Olha para o teu problema e fala, eu sinto muito. Sua história foi muito difícil. A gente concorda, sua história foi muito difícil. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. Mas me permita fazer diferente. Olha para a tua questão. Olha para a tua questão financeira. E fala, me permita fazer diferente. Me abençoe para eu fazer diferente. Minha fidelidade a você, problema. É só problema financeiro. Minha fidelidade a você vai ser pelo amor e a gratidão e a luz. Não pela dor e a perpetuação desse problema. Olha só, minha gratidão, porque você surgiu para me tornar melhor, você surgiu para eu mudar todos os padrões familiares, gratidão. Mas agora eu faço diferente. Eu escolho que a vida financeira flua como nunca fluiu. Você, Alba, pode falar, eu escolho me sentir amada como eu nunca me senti. Aquela que não se sentiu amada, que você precisava olhar, você já olhou para ela, você já abriu um espaço para ela no coração. Essa coisa que eu estou falando é para uma menina que falou algo aqui antes, escreveu algo antes. Mas a gente está fazendo para a vida financeira e você fala, eu vou, me abençoe, eu escolho diferente. Eu não preciso mais ficar com essa situação. Eu escolho diferente. E você se volta para a vida, se volta para a vida. Deixa essa situação pertencer ao mundo. E começa a acessar a bênção que vem da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, da sua tata... Ai, sua bisavó caiu. Não, quem caiu foi a mãe. E você, ó, se vira pra vida. Deixa eu botar aqui. Se vira pra vida. E recebe a bênção. Marta, eu sou
Homem, eu contei toda essa historinha como se fosse uma mulher, porque eu sou mulher. Mas você pode fazer toda essa historinha sendo você um homem. Recebe a bênção da sua ancestralidade feminina. Acessa a luz delas, a força. Recebe a bênção. E fala, eu tenho valor. Eu escolho o dinheiro. Eu escolho a riqueza. Eu escolho fazer diferente da minha família. E peço a bênção deles. Eu escolho fazer diferente, trilhar um caminho diferente da minha família. E peço a bênção deles. Você pode pedir a bênção também do seu pai. O pai dá força de conquista. O pai dá força de aventura. O pai dá a força do vai conquistar teu território, vai se posicionar, recebendo a bênção do seu pai, do seu avô, do lourinho lá que pegou a senhora. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Você recebe essa força de ir da ancestralidade, pede essa força. Me abençoem para fazer diferente de vocês. Se as mulheres da família, se os homens da família não foram bem-sucedidos, me abençoe para que eu seja bem-sucedido. Eu corto a fidelidade ao problema. Eu corto a minha fidelidade com a dificuldade financeira. Em honra a vocês, eu sigo um caminho diferente. Isso, honre de maneira diferente. Não honre mantendo a dívida, não honre mantendo a dificuldade. Honre mantendo a prosperidade, a abundância como nunca você fez. Se abra para isso. Se abra para isso. E vá para a vida. E vá para a vida. Carregando essa força dentro de você. E aí o que acontece? Você tem uma sinapsezinhas. Então aquela vozinha, por exemplo, a Alba falou assim, eu achava que ninguém gostava de mim. Essa vozinha vai aparecer. Boa noite, tudo bem, Dalia? A vozinha apareceu, você fala, ok, eu libero a sombra, eu libero a sombra, eu libero a fidelidade. Porque às vezes a gente tem que liberar mais de uma vez. São camadas. Dependendo do que acontece, a gente vai liberar a vida, sabe? Vai falando. A Louise Hay falou uma coisa muito interessante. Ela teve abuso sexual e tudo mais. E ela estava falando, quando ela tinha 80 e poucos anos, ela falou que ela foi fazer uma vivência com uma pessoa que eu não lembro quem, ela até comentou. E ela falou que aos 80 anos, o abuso sexual dela se manifestou. Aquela sensação de desconforto, sabe? E ela falou assim, meu Deus, com 80 anos, isso ainda se manifestou. Estou uma caminhada curando isso, isso ainda se manifestou. E a pessoa com quem ela estava fazendo o trabalho falou assim, mas você está em processo de cura. Se manifestou esse pedaço aqui porque você conseguiu limpar todo o outro que era de núcleo para chegar a esse núcleo, sabe? Para chegar a esse núcleo. Então a gente tem que ter paciência com o nosso processo. Paciência com o processo. Então, convide a riqueza para a tua vida. Convide o dinheiro. Convide. É uma energia. Dinheiro é uma energia. Convide. Convide-se a achar o seu valor. Existe um Jesus, existe um Buda, existe uma Marta, existe uma Carla Ribeiro, existe uma Tatiana, existe um Miguel, existe uma Zene. Você é o único. O que você veio fazer, mais ninguém veio fazer. Descubra o seu valor. Sirva ao mundo com a sua energia. Sirva ao mundo com a sua energia. Entregue algo que vai fazer a diferença. Seja fazendo um bolo, uma poesia, construindo edifícios, não sei, fazendo roupa, preparando uma noite das noivas, não sei, fazendo cabelo, depilando. Vá usar seus dons ao mundo. Perceba que você é único. O outro depila, não importa. A tua energia é única. Dentro da tua história, você pode ter amor na tua profissão. E vá se convidando a riqueza, convidando as oportunidades.
e deixando para trás o que não era seu. Libere o que não é seu. É muito pesado para a gente. Libere as histórias. Libere as histórias. Não traga fidelidade dos problemas dos ancestrais. Muitas vezes a gente pensa que os ancestrais colocam o peso deles em cima da gente. Não. Essa vozinha aqui, ela não colocou o peso dela em cima de mim. Fui eu que, por fidelidade, fui lá e puxei para mim. Só que chegou a hora de olhar isso, um olhar profundo de cura e fazer diferente, entende? Você que está passando uma situação, seja ela qual for, você não chegou aqui por acaso, não. Não existe acaso. Você entrou na minha sintonia, você entrou na sintonia disso aqui, desse vídeo. Então olhe para isso e fala, ok, eu vejo você. Não vou fingir que esse problema não existe, eu vejo você. Existe e eu vim para fazer a diferença. Eu vim para parar com essa dor. Eu vim para parar com essa dor. Eu vim para parar com esse padrão. Como é vida financeira, eu vim para parar com o padrão de escassez. Eu vim para parar com o padrão de dívida. Eu vim para parar com o padrão de falta de autoestima. Não sei qual é o teu padrão, mas você veio para parar. Então olhe para isso, libere isso. Entre em conexão pelo amor. Amor cura, gente. Entre em conexão pelo amor. Eu vou me conectar com meus ancestrais, com meus parentes, pais, familiares, pelo amor. Gratidão pela vida, mas eu me volto para a vida e vou fazer dinheiro, vou ganhar dinheiro. Não importa se você é homem, se você é mulher, que idade você tem, onde você mora, qual é a sua instrução acadêmica. As possibilidades estão aí. Somos nós que fechamos. Porque a gente está emaranhado, às vezes, com situações que não nos permitem perceber. Rufino. Procura sobre o Rufino. Era um moço que vendia água, as oportunidades, mas ele acreditava, ele lia livros, vendendo água, sabe? Já fui catador de latinha e hoje está cheio de dinheiro. Mas o que acontece? Ele acreditou que podia mudar. Então, tem dinheiro, tem riqueza esperando por você. Convide essa riqueza, peça a Deus para pedir direção de como você pode servir a Deus servindo aos homens, para que essa riqueza se manifeste na sua vida. Faça as pazes com essa história. Você não é vítima. Às vezes é difícil. A história pode ser bem difícil. E talvez o processo da cura da sua história seja a vida. Não seja nessa vida, seja uma vida o seu processo de cura. Aceite. E cada dia mais vá trabalhando isso. Amores, se alguém quer fazer uma pergunta, falar alguma coisa. Hoje a gente abordou um pouco assim, não dá? Teria que ir profundo, porque cada história é uma história, cada situação é uma situação. Mas só da gente pensar, vou fazer as pazes com o meu destino. Eu vou olhar, falar por minha questão financeira, eu vejo você. Eu abro espaço no meu coração para você e para tudo que está atrás de você. Eu quebro a fidelidade com o problema, eu quebro a fidelidade com a dívida. Eu peço a sua bênção para fazer diferente. Isso começa a mexer. Acredite, isso começa a mexer. E você vai ter que ter a consciência que você tem um padrão e você vai trabalhar. Porque a constelação, ela coloca em ordem, mas ela... Deixa eu ler o que a Gisele escreveu assim. Meu pai tinha uma preocupação imensa com a sobrevivência material. Antes de falecer, perguntou se todas as contas estavam pagas. Sou do mesmo jeito e tenho uma filha assim também. Isso, Gisele, se chama fidelidade a um padrão. Tem problema de você ter uma preocupação. Você pode ter uma ocupação em deixar as contas pagas em vez de ter uma preocupação, porque uma preocupação é algo pesado, é algo que pesa em cima de você. Você pode ter uma ocupação, né? Agora, é muito importante, gente, que algumas fidelidades não são ruins, né? Se você se tornou, você é uma pessoa caridosa, você ajuda as pessoas também. Isso é uma fidelidade boa, desde que não esteja te prejudicando. O problema é quando a gente não... As doenças se repetem,
suicídios se repetem, abusos se repetem, traições se repetem, fim de casamento se repete, que a gente pensa até assim, aquela família tem uma maldição. E ela literalmente tem uma maldição que vai se passando de geração, até que um se levanta, um da descendência se levanta e fala, chega. Mas esse chega, às vezes ele manifesta a doença de uma maneira, a doença da família de uma maneira, que todo mundo tem que parar e olhar e falar, cara, como é que a gente vai curar isso? Como é que a gente vai curar isso? Então, aquele que é louco, aquele que é perdido, aquele que é, sei lá, ele é aquele que também está mostrando a doença do sistema familiar. Uma doença no seu corpo está mostrando um emaranhamento desarmônico no seu sistema familiar, que pode ser no seu sistema atual, a família atual, ou pode ser na família de origem. Eu tenho um método chamado 10 chaves que eu começo famílias de origem, excluídos, antes de chegar na família atual. Porque muitas das coisas que a gente carrega são dos excluídos da família. São dos excluídos da família. Entende? Então, assim, essa fidelidade, a gente tem que pensar o quanto eu estou sendo fiel em ser infeliz no meu casamento. Porque meus pais eram infelizes. O quanto eu estou sendo fiel em não ganhar dinheiro, não aumentar um patamar de dinheiro, porque o meu pai falou, rico não presta. Então, se eu ganhar mais do que eu estou acostumada, eu vou ser uma pessoa que não presta, porque essa foi a realidade que o meu pai passou para mim. E eu esqueci de fazer um novo download, de deixar com o meu pai o ponto de vista dele, que era só um ponto de vista dentro das realidades dele, não querer que meu pai mude, mas entender que meu pai tinha um ponto de vista e eu escolho ter outro. Eu escolho a abundância, até se meu pai for vivo, para dar uma vida melhor para ele. Então, a gente começar a entender essas situações, sabe? Começar a entender essas situações. Às vezes, tem situações que acontecem abuso. Às vezes, tem situações que acontecem de padrões de abuso que se repetem. Padrões de abuso que se repetem. Só que se guarda segredo, não se fala, se cala, sabe? Se cala. Porque é vergonhoso falar do abuso. E aí o abuso vai passando, de geração, até que alguém sente uma dor e fala, eu preciso olhar para isso. E a pessoa nem imagina que aquilo foi passando de geração em geração, sabe? Então, assim, é importante a gente entender que nós não estamos desconectados. Nós não... deixa eu botar aqui para cima. A live mais zen foi hoje. Bem explicativo, muito calmo. Eu tô boba com a minha energia, me sintonizou com a sua live. Muitas fichas caíram. Obrigada. Obrigada a vocês, amor. Desculpa, eu esqueci de botar a página. Como quebrar essas fidelidades aos padrões que impedem de avançar? Olha, Gisele, uma das coisas que eu tô falando é... Claro, gente, que muitas vezes é necessário uma história. A Gisele, muitas vezes é necessário ela fazer uma constelação para ela entender qual é a dinâmica dali. Mas, Marta, eu estou sem dinheiro para fazer a constelação com você. Ok, como é que se começa? Você encontra o problema, você olha o problema. Pega um papel, uma folha de papel, gente. Uma folha de papel, escreve. Qual é o teu problema? Dívida. Qual é o meu problema? Eu não consigo ficar financeiramente bem. Não consigo ficar financeiramente bem. Estou dando um exemplo. Digamos que essa é a minha folha de papel. Pego essa folha de papel, boto numa cadeirinha, eu sento na outra cadeirinha. Essa folha de papel vai ser alguém que eu estou sendo fiel, que eu não tenho quem. Você às vezes não é só fiel ao seu clã. Se meu clã... Cadê o Lourinho? Se alguém do meu clã massacrou, os índios foram massacrados pelos espanhóis. Portugal e Espanha chegou aqui e massacrou os índios. Na América do Sul, não só no Brasil, massacrou os índios. Eu posso estar... talvez eu tenha espanhol até na coisa, mas eu posso estar
fiel a alguém que foi massacrado, que não é nem da minha família. Por quê? Quando alguém é massacrado, um descendente do massacrado pode amaldiçoar. E alguém levanta-se para curar o massacre que foi feito lá atrás, sabe? Por isso que a gente precisa respeitar a terra, porque a terra era um dos índios. A terra era dos índios, né? A Locke fala até assim, antes do Brasil da coroa, era o Brasil do cocar. E aí a gente abençoa a terra, a gente abençoa os nossos caminhos. Vou ensinar uma dica, vocês que viajam para um outro país, chegou naquele lugar, abençoa aquela terra. Ali tem um povo que está te recebendo. Tem a energia de um povo que não é o seu, da clã. Abençoa. Que eu possa ser bem-vinda aqui. Muito obrigada por me receber. Que eu possa ser útil de alguma maneira, de fazer alguém feliz. Aquela energia vai perceber que você está chegando com bem. Sabe? A gente tem essa gratidão pela terra que recebe. Então, você olhar. Primeira coisa, gente, olha, eu vejo você. Eu vejo você. Olha a dificuldade. Veja ela. Eu vejo você. Não fuja dela. Você faz parte de mim. Você botou no papelzinho lá o que é? Você faz parte de mim. Você está na minha vida não é por acaso. E você está na minha vida para me abençoar. Não é para me prejudicar. Você está na minha vida para me melhorar como pessoa. Não é para prejudicar a gente. Eu vejo você. Eu abro um espaço no meu coração. O primeiro órgão que é criado quando a gente está sendo tecida no ventre da mãe é o coração. Vocês sabem que o cérebro tem neurônios, os intestinos têm neurônios e o coração tem neurônio. Hoje o coração é considerado mais importante que o cérebro e que o intestino. Pode procurar pesquisas. O coração é a parte dos neurônios mais importante. Então você abre um espaço no seu coração de luz, porque você, enquanto ego, tem dificuldade. Ih, eu esqueci de carregar! Eu esqueci, tá falando que eu tô com pouca bateria. Esqueci, tô com 19, vou resumir. Esqueci. Então, abra espaço no meu coração de luz. De luz, porque o meu divino vai curar isso. Não é a minha força do braço, é o meu divino que vai entrar no processo. E é amor, porque o amor cura. Eu sinto muito por tudo que aconteceu, que eu não tenho ideia. Eu não sei o que aconteceu, o que está trazendo isso aqui se levantando para mim. Mas eu sinto muito. Me abençoe para eu fazer diferente. Me abençoe para eu fazer diferente. Porque agora você tem um espaço no meu coração. Você não está mais perdido. Me abençoe para fazer diferente. E pede mesmo, me abençoe para fazer diferente. Se você está com dívida, me abençoe para que eu tenha a permissão de vocês para resolver essas dívidas. Se eu quero riqueza, me abençoe que se vocês foram pobres, para que eu acesse a riqueza. Porque foi pobre mais ou menos, rico. Índio é rico, gente. Pobre, os negros, a gente cisma que era escravo. Quem viu aqui Mulher Rei, elas eram ricas. Muitas vezes eram rainhas, sacerdotisa, tinha ouro, o índio tinha ouro, entendeu? A gente que fica com a ideia que só os europeu é rico. Não, mas nossos descendentes foram ricos. Me abençoa para fazer diferente. Então, pensa a bênção e recebe a bênção de pai e de mãe. A mãe para manter e o pai para te empurrar para você ir para a vida. Mas não precisa empurrar para ser igual ao seu pai. Pai, obrigada por você ser uma pessoa preocupada com as contas, mas eu deixo isso com você. Eu quero ter mais leveza na vida. Sabe? A gente às vezes precisa de mais leveza na vida, convidar a leveza. E a gente começa a convidar, a gente começa a trabalhar um novo padrão na nossa cabeça, sabe? Amores, é um processo. Eu vou convidar vocês a entrarem no... Eu tenho um grupo chamado Imparáveis e também um grupo chamado Manifeste. Manifeste no Telegram, Imparáveis é no WhatsApp. O link está aqui na minha bio, dentro do Linktree. Entra lá. Eu vou falar outra live sobre saúde, outra live sobre relacionamentos e eu estou montando um curso com esses passos a passos para quem quer, assim, umas dicas de ferramentas para lidar no dia a dia, porque nem sempre a gente está com condições de fazer constelação e tudo mais.
Mas a gente pode ter ferramentas de devolver, ferramentas de, opa, eu vejo você, sabe? E libera o que não é seu, mas libera com amor, mantém os elos de amor e gratidão, entrega fidelidade aos problemas, assim por diante. Agradeço profundamente, você que não me segue, convido você a me seguir. Agradeço profundamente a presença de vocês. Amores, eu acho que a cura é de quanto a gente está aqui. Tem muita coisa que eu percebo que eu não estou curada, sabe? Eu estou em processo, estou melhor do que eu era há um mês atrás, mas às vezes se manifesta, e se manifesta forte, sabe? Que eu falo assim, ai meu Deus, eu tenho que ter uma paciência com o meu processo de cura. E a gente pode curar não estando curada? Pode, porque é um processo. Eu acho que mentir que você tem que estar 100% pronta, a gente tem que estar em processo, sabe? A gente pode fazer parte do processo, cura, se curar junto. Eu acho que a gente está aqui para se curar junto, a gente está aqui para caminhar um com o outro dia a dia, se tornando melhor, admitindo as nossas vulnerabilidades, as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, falando, não, mas mesmo assim eu escolho me fazer melhor. Hoje eu caí, mas amanhã é outro dia, amanhã eu terei bom ânimo e vou começar de novo, sabe? Tenha essa paciência. Dá colo para tua criança interior. Cadê a criança? Ai, a criança sumiu. Vou pegar um bebê então. Dá colo para teu bebê interior, tua criancinha interior. Fala, eu te amo, eu te amo. Calma, fica calma. Fica calma. Esse é um momento. Tempestades acontecem, mas é um momento. A gente tem que acalmar a nossa criança interior, lembrando ela que é um momento, gente. Tudo passa. Tinha até uma piadinha, tudo passa, menos de motorista e trocador. Até isso passou. Agora a gente não tem mais trocador e qualquer dia já tem ônibus que não tem motorista, né? Então, assim, amores, ter paciência com o processo e continuar no processo, sabe? Porque para subir o Everest é um passo, outro passo, outro passo. E daqui a pouco, quando a gente vê, a gente está lá em cima, bem melhor, sabe? Então é isso. Coloca em prática isso. Escreve num papelzinho, bota, usa. Depois de me contar, tá bom? Ó, Deus abençoe o resto da nossa semana. Muito obrigada pela presença, tá bom? Tchau, tchau.